Economia é o assunto aqui no Estúdio CBN, trazendo dados da balança comercial dos principais produtos agrícolas do estado de São Paulo. Laranja, café e soja tiveram destaque nas exportações no ano passado. Mas tem mudança de mercado, né? Isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Carlos Nabil, que é coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA. Dr. Carlos, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos do Estúdio CBN de Campinas. Fico muito feliz em falar com Campinas, a cidade onde estão grandes institutos de pesquisa da Secretaria da Agricultura. A gente tem muito carinho por Campinas. Um número muito bom, né, doutor Carlos, da balança comercial, superávit de 3 bilhões 420 milhões, né? Cresceu quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Como é que a gente pode explicar esses números tão significativos? Olha, os números são significativos e, de alguma forma, até surpreendentes. Nós tivemos problemas climáticos no ano passado, há uma previsão de queda de safra esse ano, principalmente nos grãos, né, soja, milho, e os resultados estão vindo muito bons. Os resultados do agro, da exportação do agro paulista, como também do agro nacional, eles têm sido muito bons nos últimos anos. Todo ano é recorde sobre recorde. Os resultados são bem animadores. Esse número que você citou, né, de 3,42 bilhões de dólares de superávit na balança comercial do Estado de São Paulo, só no agronegócio, é desse primeiro bimestre, né, dos 2 primeiros meses de 2024. Aí eu queria chamar a atenção um pouquinho para algumas culturas, doutor, a respeito, por exemplo, da laranja, né? Do suco de laranja, que temos o cinturão da cetricultura aqui no estado de São Paulo, que tem esse poder maior em relação às exportações. A gente viu aí no último ano o greening, né, devastando as lavouras de laranja. Aí teve uma questão estrutural, pensando no mercado externo, considerando Estados Unidos e o México também, que tiveram essa dificuldade e acabaram, claro, contando com o nosso produto aqui, né? Houve uma valorização, né, da laranja nacional, um aumento até de 3 vezes em relação ao patamar normal, né? Mas nós não temos a quantidade para demanda, né? Porque é um problema interno e externo. Sim. Na laranja, o estado de São Paulo é o maior produtor do Brasil. Praticamente 90% da produção nacional vem aqui de São Paulo. Mas São Paulo não é só o maior produtor do Brasil. São Paulo sozinho é o maior produtor mundial de laranja. Então, quando a gente tem uma quebra na safra de laranja aqui, como você está falando com o green e outros problemas, o preço naturalmente sobe. Diminui a oferta e o preço sobe. Então, no caso da balança comercial, a laranja está com um bom preço, né? A quantidade exportada tem bastante demanda, e a gente está exportando a mesma quantidade praticamente do ano passado com preço melhor. Então, a gente teve na balança um ganho no caso do suco de laranja. Só complementando, né, pensando ainda que é um grande potencial, mas diante do avanço do greening, já há estudos até desse cinturão da citricultura mudar de região, mudar de estado. Isso está sendo considerado? Olha, aqui nós somos do governo do estado, né, Instituto de Pesquisa, a gente acompanha os movimentos do setor, né, mas a gente vê movimentos nessa direção, preocupação nessa direção, e estamos lutando para que a gente consiga vencer o greening. É uma batalha difícil, o governador criou um grupo de trabalho para atuar nessa frente, e a gente tem expectativa aí da gente alcançar bons resultados em relação ao greening. Mas se persistir, né, o problema no cinturão citrícola, é possível de ter alguma migração, sim. Bom, vamos falar de outros produtos então, Dr. Carlos Nader, do preço do açúcar, né, que valorizou no mercado internacional. E isso acontece também, né, que lá na Índia teve problema, né, para exportar. E o café também, a gente teve problemas aqui com condições climáticas. E aí, na hora de se escolher, né, a venda, o produtor ele vai buscar mais a exportação pela demanda internacional e também pelo valor da moeda, né? Mas
O açúcar e o café, que também são produtos, né? O café, o estado de São Paulo, de séculos, né? É um dos principais produtores, se não o principal. A gente pode ter algum reflexo aqui também, já que teve uma exportação tão alta? Sim, quando a gente fala de balança comercial, o valor que a gente recebe na balança, são esses números que a gente citou rapidamente, eles são uma composição de quantidade exportada e preço. Às vezes a gente pode exportar menos, mas se o preço estiver maior, às vezes o valor da balança aumenta, e vice-versa também. E os preços internacionais, no caso do café, da laranja e do açúcar, estão mais altos hoje. O preço da soja está em baixa. Isso no mercado interno a gente percebe também, né? Quem vai no mercado percebeu uma queda no preço da carne no ano passado, uma queda no preço do óleo de soja, né, que é um outro produto derivado da soja, que a soja caiu, e por outro lado aumento na gôndola do mercado no preço do açúcar, no preço da laranja, porque parte da nossa produção acaba sendo destinada para o exterior e o que resta para o mercado interno acaba ficando mais caro. Agora pensando, por exemplo, nos grãos, né, até em relação à soja, muito do que se vende agora já são de contratos fechados no ano passado, né? Nesse momento, a exportação de grãos, digamos, está mais equilibrada em relação ao ano passado, assim também como de outros produtos, né? Como que vocês analisam das perspectivas também para 2024, se vai ter esse resultado tão positivo ainda ao longo do ano? A soja, a perspectiva do mercado é de queda de produção esse ano pelos fatores climáticos, a soja e o milho, né, os principais grãos aí que a gente produz no Brasil. Mas no ano passado a gente teve previsões também negativas e ao longo do ano elas não se verificaram. A gente acabou tendo uma produção favorável. A gente tem que aguardar o desdobramento aí, porque o clima desse ano também vai influenciar na colheita. Mas no estado de São Paulo, particularmente, a gente tem um grande prejuízo com a soja em termos de exportação. A soja, no ano passado, ela ficou em segundo lugar na pauta de exportação aqui em São Paulo, só perdendo para o sucrocoleiro, para o complexo sucrocoleiro. E nesses primeiros 2 meses de 2024, a soja está em sexto lugar, né? Ela saiu do segundo lugar para o sexto lugar. Quer dizer, a gente exportou bem menos soja do que a gente vinha exportando no ano passado. Uhum. Doutor... Desculpa, Sandra. Não, só ainda dentro da questão da soja, até muitas outras culturas, né, que cederam espaço, inclusive, para a soja aqui no estado, né, principalmente na cultura de passagem ali do amendoim, no caso da citricultura ou mesmo das áreas de cana, né? Então, houve também esse avanço aqui no estado nessa situação, embora aí muitos produtores acabaram arrendando terras para garantir, né, essa produtividade e aproveitar o momento de exportação. O setor de soja, nos últimos anos em São Paulo, ele tem crescido bastante em área, né? A gente tem tido bastante plantação de soja, acompanhando os bons preços do mercado internacional, né? Que a gente vê o reflexo no Brasil inteiro, principalmente no Centro-Oeste. Mas a gente tem movimento sempre nas duas direções, né? O agricultor, quando vai decidir o que ele vai plantar, principalmente nessas culturas que ele pode mudar de um ano para o outro, ele avalia o mercado, vê as opções e toma suas decisões. Mas, de uma forma geral, o setor de soja tem crescido no estado de São Paulo significativamente nos últimos 3 ou 4 anos. Uhum. E em relação à produção de carne, isso deve ainda ter um bom resultado ao longo desse ano, não teve tanta variação, né? Os preços internacionais de carne não estão muito bons, mas isso já vem no último 1 ano, 2 anos praticamente. Mas o setor de carne a gente tem exportado bastante. Na pauta de exportação do estado de São Paulo, o complexo sucroalcooleiro é o principal item da pauta, que representa 42,6% de participação das exportações paulistas. O setor de carne vem em segundo lugar, com 11,5%. Aí produtos florestais, aqui a gente está falando principalmente de papel, celulose, com 10,6%. Sucos, que aqui é suco de laranja praticamente, é 8,5%. Ao café, como você citou, né, 4,4% na quinta posição. E nesse momento,
A soja com 4,2 na sexta posição. Provavelmente a soja, quando vem lá para abril, maio, a soja começa a crescer nesse ranking, ela começa a ter mais exportação. São os grupos, então, que ajudam a somar as vendas externas do agronegócio aqui no estado. Quero agradecer a participação do Dr. Carlos Nabil, que é o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, por trazer um pouco mais de informações desses dados e também análise desse mercado. Obrigado, Sandra. A gente analisa esses resultados mês a mês, então sempre que vocês tiverem interesse aí de a gente repassar, atualizar esses dados, a gente está à disposição. Tá? Muito obrigado. A gente que agradece, até uma próxima. Agora 3h56. A Caoa Sherry traz para você mais uma ótima notícia. A família Tigo ganha seu mais jovem e impetuoso membro, o novo Tigo 7 Sport. O mesmo DNA tecnológico, a mesma imponência de estilo, a mesma aparência